Pod Senge, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no Estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Oi, pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do Pod Senge, podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás. E hoje é um episódio muito especial, falando aqui da nossa categoria de engenheiros e, claro, uma valorização profissional que nada mais é, muito mais que justo, o piso salarial. Uma forma aí de contribuir, uma forma de valorizar os nossos profissionais, a nossa categoria, que vem sendo massacrada nos últimos anos. E ninguém melhor para falar sobre isso do que os nossos representantes sindicais, nosso presidente, Gerson Tertuliano, e o nosso vice-presidente aqui, o Cláudio. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Pod Senge, né? A casa, não adianta nem falar, a casa é de vocês, a casa é nossa. Bom, eu agradeço imensamente a oportunidade, cumprimentar Cláudio Henrique, que é parceiro de décadas, né, do sistema sindical. Nós já viemos nessa jornada há muitos anos. Saudar a nossa diretora financeira também, idealizadora desse programa, que é o Pod Senge, que sem dúvida passou a ser uma das âncoras do sindicato, tem trazido muita contribuição. E vou iniciar saudando a categoria, né? Todos os engenheiros, engenheiras que nos acompanham nas redes sociais e mais esse episódio do Pod Senge. Nessa realização, que é uma forma de interagir com os profissionais e com a sociedade, trazendo algum tipo de informação, melhoria, e também sempre lembrando do patrocínio e da parceria que a gente hoje tem com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Agradecer principalmente a pessoa do presidente Lamartine, que tem nos dado todo o apoio. Bom, eu sou Gerson Tertuliano, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, atualmente na presidência do Sindicato dos Engenheiros e também como diretor da região centro-oeste da Federação Nacional dos Engenheiros. Federação esta, eu aproveito para cumprimentar, saudar o nosso presidente, engenheiro Murilo Pinheiro, que tem trazido grandes avanços e grandes parcerias com a engenharia. Nesse episódio, estamos recebendo aqui o engenheiro eletricista Cláudio Henrique, vice-presidente do sindicato, que ao longo da sua história no movimento sindical, com a sua bagagem, a sua experiência, vai trazer para a gente um pouco dessa vivência, para a gente falar desse tema tão importante que Juliana mencionou, que seria o sistema sindical, piso salarial e uma forma de valorizar a engenharia e complementando a sociedade, que no final é a beneficiária da engenharia. Então eu passo a palavra a Cláudio para que ele faça a sua saudação inicial. Boa tarde, eu fico feliz demais de estar no momento desse sindicato. Eu sou o decano aqui da turma, né? Estou aqui no sindicato já há bastante tempo e o Gerson falou bem, o trabalho da engenheira Juliana aqui está aumentando a visibilidade do nosso sindicato bastante. E esse Pod Senge é a realização de um sonho nosso em conseguir alcançar pessoas que às vezes não sabem da força do nosso sindicato, né? do potencial que a gente tem para trabalhar em prol dos engenheiros e das engenharias. Então eu fico feliz demais, sou engenheiro eletricista, como o Gerson falou, trabalhamos na mesma empresa há mais de 40 anos juntos, quer dizer, já fizemos várias ações em prol da categoria no sindicato, na concessionária de energia que a gente trabalha, Celg, Enel, agora Equatorial, né? E estamos aqui para debater esse tema, que realmente é fundamental, a questão do sistema sindical e a valorização dos profissionais e da nossa profissão.
Vamos lá, Gerson, vamos começar. Vamos lá, vamos começar. Cláudio, foi bom você ter lembrado. Eu não queria falar há quanto tempo que nós já estamos no sistema, que é mais de 40 anos. Eu vim ao sindicato lá por volta de 85, por aí, onde o Cláudio já era um dos diretores. E só relembrando, a gente fala que movimento sindical, desde aquela época, é um vício. Como se fosse assim, não é um vício maligno, é uma cachaçinha que a gente sempre vai tomando e acostumando e vivenciando esse dia a dia do sistema sindical. E, Cláudio, nós vamos iniciar então o nosso bate-papo com um breve relato do que seria o movimento sindical ao longo de tantos anos, de como ele sempre foi uma ferramenta importantíssima para a valorização da categoria, para a valorização dos engenheiros, essa contribuição que ela faz, tanto aos profissionais como à sociedade. Então, Cláudio, se você puder fazer um históricozinho de como se processou essa luta já, você diz, muito antes da gente, né, que nasceu lá nos Estados Unidos, mas que vem até hoje, né? E para a gente ter uma ideia de como esse movimento é importante, como ele vem se desenrolando ao longo dos anos. O movimento sindical, ele tem uma importância fundamental, porque quem não se organiza não consegue avançar. Isso é uma pura verdade. E nós, trabalhadores, sejamos eles empregados ou profissionais liberais, no caso da nossa categoria de engenheiros, a gente está inserido nesse meio social. Não tem como a gente achar que vai atuar sozinho e vai conseguir os nossos objetivos, principalmente para os profissionais que trabalham como empregados. E nesse contexto é que entra o movimento sindical. A famosa dicotomia aí capital-trabalho, nós estamos inseridos nela. O Gerson pode também ajudar nesse aspecto, porque a gente é de uma geração, e eu não sei se a engenheira Juliana também que quando a gente ia lá no CREA fazer o registro, a próxima instituição que a gente ia era filiar no sindicato, porque a gente tinha consciência de que nos unir à nossa categoria era importante. Então, o sindicato está revestido desse contexto, os sindicatos, e o nosso não foge disso, né, de dar a força do coletivo para que a categoria possa avançar. De novo, sozinho ninguém avança. Ô, Cláudio, foi importantíssimo essa sua colocação, que a gente vê ao longo do tempo, não era só no CREA, quando a gente ia nas empresas, eu me lembro, tenho na minha mesa uma relíquia. E quando eu entrei para a empresa, a primeira coisa que foi falado para mim, olha, você tem de filiar um sindicato, que era dos trabalhadores, das indústrias, e ao sindicato dos engenheiros. E de pronto eu filiei nos dois. Por quê? Eu queria até que você colocasse isso, que o sindicato, sendo forte, precisa principalmente que os engenheiros e a sociedade interajam com esse sindicato para enfrentar as lutas da categoria, para poder fazer uma nação forte, para colaborar com a sociedade. E lembrar, Cláudio, queria que você até frisasse isso bem para quem nos escuta, tanto os engenheiros como a sociedade, que a única forma hoje que a gente tem de representação é o sindicato. Ele tem uma coisa que eu não vou falar o nome, você fala para a gente, que chama carta sindical, né? Carta sindical. Assim, no meio da nossa categoria, né, o Gerson, há uma confusão muito grande. Nós temos o Conselho, que é um braço do Estado, que está aí para fiscalizar a nossa profissão na defesa da sociedade. Essa é a missão do CREA. Muitos de nós, engenheiros, confundimos o CREA achando que o CREA nos representa. Não, o Conselho não não nos representa. O Conselho está aí para nos fiscalizar. E faz muito bem isso, nos ajudando a proteger a nossa profissão dos maus profissionais.
ótimo. Mas o conselho não faz reivindicação em prol dos profissionais. Quem o faz somos nós, o sindicato organizado. E temos feito isso ao longo dos anos. Ao longo dos anos, a prerrogativa dos acordos coletivos, convenções coletivas, representações, Juliana também pode até interagir nisso. A prerrogativa pela carta sindical, eu canso às vezes de não é ser contra associações, contra movimentos de engenheiros isolados, mas na hora de sentar para fazer os acordos coletivos ou patronal, a sociedade tem de ter um sindicato. Quem tem legitimidade é só o sindicato. Legitimidade e autorização para negociar. Não adianta uma categoria negociar, fazer um acordo coletivo que não tem segurança jurídica. Por isso, Cláudio, Juliana, que a gente sempre enfatiza a necessidade da união dos engenheiros, de voltarem a ter essa interação com o sindicato, para que ele tenha o proselitismo, para que ele tenha a força. Eu não gosto muito de comparar, não. Mas vocês já notaram que em todos os eventos principais que tem lançamento de programas e tudo, quem está lá sentado com a cadeira cativa, OAB, por causa da força da união que eles têm. E a gente sempre luta para que o sindicato tenha essa força também, que seja um órgão representativo e respeitado pela sociedade. Ô Gerson, isso é tão verdade que você está falando, que assim, ao longo da história do nosso sindicato, nós já atuamos em várias frentes. Nós atuamos na questão de Cachoeira Dourada, quando o Estado foi desestatizar, a gente mostrou para a sociedade os prejuízos daquilo, o que era, o que vinha por trás daquilo. Nós já atuamos em órgãos municipais, federais, estaduais, não só em prol do profissional empregado, não, do profissional liberal também, né? Às vezes o nosso colega chega num órgão público e não é bem acolhido, não é bem recebido. Aonde ele vai reclamar? O único lugar que ele tem, que ele vai ter apoio, é aqui. Que nós temos, né, Gerson? Assento em vários conselhos municipal, federal, nós temos assento no Fórum do Ministério Público, né? Então, nós temos canais para reivindicar, canais para denunciar. E veja bem, de que vale uma denúncia solteira se comparada com a denúncia de uma entidade coletiva e com a carta sindical que nós temos aqui desde 1976. Quer dizer, uma entidade que tem respeito da sociedade, nós somos convocados em todos os acertos, nós somos convocados para eventos nas câmaras municipais, na Assembleia. Quantas vezes o nosso sindicato, você mesmo teve assento como representante da federação na Câmara Federal, né? Então, isso é importante a gente frisar bastante, que é a importância do movimento sindical. Muito se fala do movimento sindical, o sindicato está aí só para reclamar. Não, nós fazemos parte da sociedade organizada, estamos aqui para contribuir para o crescimento dessa sociedade junto com os profissionais de engenharia, que é quem nós representamos. E muito pelo contrário, nós estamos para defender a sociedade, sim, defender os profissionais. Exatamente. E nessa linha, queria falar, Cláudio e Juliana, claro que nós estamos aqui endeusando e engrandecendo o sindicato, né? E os profissionais. Mas o Cláudio bem lembrou que hoje na sociedade nós temos assento em representações super importantes, por exemplo, no Fórum Energético, no Conselho da Bacia Hidrográfica do Meia Ponte, no Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, no Conselho da FIEG, lá com o Célio Eustáquio, né, que é o COINFRA, na APA do João Leite. A nível nacional, nós temos participação importantíssima, o Cláudio sabe, já foi diretor também da Federação Nacional dos Engenheiros,
onde todo ano há um evento da movimentação da federação, que é o Cresce Brasil. E Cláudio pode lembrar que um dos primeiros Cresce Brasil que foram desenvolvidas pela federação, com a atuação grande do sindicato, que trouxemos reuniões sobre o saneamento para Goiás, e que deu origem ao PAC, que com muito orgulho a gente fala, olha, o PAC, o primeiro, teve origem no sindicato e na federação. Então, além da gente estar elogiando o sindicato, a necessidade do profissional do sindicato, essa interação que a gente tem com a sociedade também. Ô Gerson, aí eu queria que você que participou isso à frente, nós tivemos um problema aqui na APA do João Leite, e que o sindicato teve uma participação fundamental. Há uma dicotomia aí na APA do João Leite, né? O interesse privado em explorar aquela região e o interesse da sociedade goiana e goianiense de preservar a água. E o sindicato atuou fortemente na quebra disso daí, né? Desse paradigma, porque nós temos o conhecimento, os nossos profissionais têm o conhecimento da complexidade disso e atuamos muito forte para defender a população goiana para que a água não sofresse uma exploração indevida. E o sindicato participa ativamente disso. O sindicato agora vai fazer um gancho aqui. Sim. Nós vamos pegar a nossa âncora, que tem uma experiência, uma vivência em saneamento, em drenagem e tudo. Ela também pode falar muito sobre esses movimentos que nós tivemos junto à Saneago, junto às APPs, junto às bacias dos rios e a preservação do meio ambiente, né, Juliana? Se você puder dar assim, para ver a importância. Hoje, Juliana, ela vai falar, ela está hoje numa diretoria do CREA, onde ela tem um papel importante, que é um estudo sobre... Juliana pode falar para a gente. Faz parte hoje, né, de um grupo de drenagem urbana que a gente faz aí. Nós estamos, inclusive, fazendo um estudo na Vila Roriz para fazer um trabalho aí de medidas mitigadoras, que é uma região de alagamento constante em Goiânia. E estamos trabalhando aí junto com outras instituições também para poder desenvolver alguns projetos. Porque a gente sabe que drenagem urbana são projetos de longo prazo. Apesar de existir também um plano de drenagem urbana em andamento em Goiânia, mas são ações que precisam ser emergenciais agora, porque não dá para a gente aguardar aí mais 5 ou 10 anos para que essas famílias tenham alguma solução urgentes, né? Elas precisam realmente... Elas precisam de alguma ação emergencial aí da prefeitura, dos órgãos governamentais. Então, a gente está trabalhando nisso juntamente com a Defesa Civil, juntamente com as universidades, né? A UFG, a própria... O IFG também faz parte. Agora, além disso também, né? Eu trabalho no saneamento há mais de 30 anos, como vocês falaram aí. A parte da água da região metropolitana, ela é bem problemática, né? A região metropolitana de Goiânia, a gente tem um problema sério, porque a demanda, o crescimento demográfico, que é o estudo demográfico de Goiânia e região metropolitana, o planejado, ou pelo menos o esperado que se tem aí pela expansão, né, do plano diretor, do impacto imobiliário que se tem aí, não é suficiente. A quantidade de água que a gente tem hoje não é suficiente para atender aí a especulação imobiliária. Então, é importante que a gente pense isso, né? Um crescimento sustentável, um crescimento que realmente mantenha aí a qualidade de vida de toda a população da região metropolitana, que a gente pense o espaço metropolitano de maneira que possa preservar a qualidade de vida das pessoas que aqui estão e que a gente possa também ocupar esses espaços de maneira que a gente mantenha aí um ambiente saudável também. Porque o que a gente vê acontecendo são algumas ocupações desordenadas e que muitas vezes isso vem lá de trás, né? Algumas famílias ocupando regiões de alto risco, igual a gente estava conversando antes de começar a gravar, famílias ocupando regiões que realmente correm riscos, inclusive de vida.
que são soluções que precisam ser observadas com muito cuidado pelo poder público e que a gente também se torna responsável à medida que nós, profissionais, sabemos do risco e não fazemos nada. Então, nós, enquanto sindicato, né, nós, enquanto profissionais, enquanto coletividade, a gente também precisa participar enquanto sociedade organizada. Por isso que é tão importante a nossa participação nesses conselhos, atuar aí e fazer com que essas situações realmente mudem e a gente possa ajudar de fato. O que é importante destacar dentro do tema aqui que é o seguinte, por que a Juliana, que é uma profissional especialista nessa área, está lá contribuindo com o CREA nesse aspecto de drenagem urbana? Ela saiu de onde? Ela saiu daqui. Nós estamos cedendo a Juliana, né, que é um dos quadros do sindicato, e que está lá contribuindo com a sociedade goianiense nesse aspecto. Então, isso dentro desse contexto aqui de que o sindicato, a valorização profissional, a defesa da sociedade, né, tá aí. A Juliana fez um relato claro e atual do serviço que a gente presta para a sociedade. E nesse contexto, Gerson, tá aqui, que é tema, vem aqui a valorização do profissional. Exatamente. Né? A gente tem que lembrar disso. A gente não vai conseguir ter um trabalho desse em prol da sociedade, muitas vezes voluntário, porque o trabalho que a Juliana está fazendo lá é um trabalho voluntário, utilizando a expertise dela em prol do trabalho na área de drenagem urbana. Mas a gente tem que ter em mente, nós só vamos ter qualidade de trabalho com a valorização dos nossos profissionais. Cláudio e Juliano, vocês tocaram num ponto importantíssimo. Vou pegar um dos exemplos que hoje nós estamos vivenciando, já vivenciamos há muitos anos. Os quadros da Prefeitura Municipal de Goiânia, um exemplo local, tem cerca de 300 engenheiros e arquitetos que estão no nível superior. E a gente tem lutado pela valorização desses profissionais, porque o trabalho que eles prestam, eles fizeram a parte do plano diretor, eles fazem todo o planejamento da prefeitura, e quando a gente vai ver a valorização dos profissionais, são subsalários, são pessoas que não têm dignidade, eles têm e muita vontade, mas não tem assim a oportunidade de desenvolver o salário, porque, querendo ou não, a gente sempre tem de atrelar. Bolso e trabalho sempre andaram juntos. Nós somos profissionais, né? Nós somos profissionais. Né? Temos de ser valorizados. E nesse ponto é outra bandeira que o sindicato tem feito com a federação, de criar uma carreira de Estado de engenharia. Sim, bem lembrado. Por que essa carreira de Estado? No judiciário tem o advogado dativo, tem promotores, tem juízes. E na engenharia? Vou perguntar, Cláudio, se você tiver um problema com seu vizinho de rachadura, ou no seu vizinho superior de uma construção ao lado, você vai recorrer a quem? Por isso que tinha de ter uma engenharia pública, por duas razões. Abrir uma carreira para engenheiro, trazer o jovem que hoje está desinteressado. Pô, vou ser engenheiro para quê? Para esse mercado que está aí? Então é uma bandeira também que o engenheiro Murilo da federação e o sindicato defendem essa carreira de Estado. Gerson, você tocou no assunto, né, que me chama bastante atenção. Eu sou eu tô aqui com 2 eletricistas, eu sou da área da civil, e o que a gente mais vê é construção civil nas cidades. Sim, exato. E a gente vê casas construídas sem um profissional. Isso a gente vê a todo tempo. E essas casas, por mais expertise que essas pessoas acham que tenha, a gente sabe que elas têm problemas, né? Sim. E aí vem o problema de fato, né? Por que não? Por que não tem um profissional acompanhando essas casas? E por que o poder público não cede um profissional? Exatamente. Dativo, quando a gente chega num tribunal, tem um advogado. Se você não tiver dinheiro para ter um advogado, tem o dativo. O próprio poder te coloca um advogado.
Porque o engenheiro, na hora que tiver o leigo, a sociedade, tiver um problema, ou na prefeitura, ou um problema conjuntural, um problema estrutural e tudo, ele vai ter de buscar do bolso dele. Por isso que é importante que o sindicato lute por essas bandeiras para que a gente realmente possa contribuir com a sociedade. Exemplo bobo, caiu uma ponte. Quem é o primeiro que chega nessa ponte que ruiu, com problemas, ou que não tem manutenção? Defensoria Pública, OAB, advogado, imprensa. Aí a gente tem de valorizar. O engenheiro, a engenharia tinha de ser a primeira palavra de luta, de exemplos, e de conscientização e de apoio àqueles que foram prejudicados. Né? Sem falar da questão da prevenção, né? Prevenção, Sim. A responsabilidade civil exatamente. E criminal. Exatamente. Né? Então, são vários ângulos que a gente pode enfocar. Acho que o poder público ele pode, inclusive, né, fazer, já que a questão mesmo, o foco é todo financeiro, principalmente financeiro, calcular mesmo qual que seria o prejuízo, vamos dizer assim, se você trabalhasse com o profissional, o investimento que você tem o profissional e o prejuízo que você tem sem o profissional, né? O custo, com certeza, é muito maior. Muito maior. Ô, gente, esse papo a gente podia ficar aqui uns 2 dias falando sobre engenharia. Mas eu queria mudar um pouquinho o enfoque agora, dentro desse nosso tema. E aí eu vou voltar ao Cláudio, que nós vamos mudar um pouquinho o foco, para falar uma coisa que nos aflige hoje, sempre foi uma demanda, sempre foi a mais forte bandeira que os sindicatos, os movimentos que tinham, que chama salário mínimo profissional. Eu vou fazer um adendo aqui que a gente pode também chamar de salário máximo profissional. Infelizmente, né? Tem sido essa realidade. Essa realidade. Então, eu queria que o Cláudio falasse aí sobre o surgimento, o que ocorreu, como que foi. Engraçado, o salário mínimo profissional do engenheiro nunca foi um problema, porque o nosso salário era atrelado, algum tempo atrás, né, não era problema, hoje passou a ser. Ele era atrelado ao salário mínimo, 8,5 salário mínimo. O salário mínimo no Brasil era irrisório, muito baixo. A partir do momento que o salário mínimo foi sendo valorizado, começou a impactar o ganho dos engenheiros. Quem paga começou a falar, opa, 8,5 salário mínimo é muito. Esse muito entre aspas, para quem não está nos vendo, né? Olha só. Então, passou a ser um problema. Os governos estaduais não queriam pagar os seus profissionais dentro do exigido pela lei, as empresas privadas, e essa celeuma cresceu, a ponto de o estado do Ceará e do Rio Grande do Norte questionarem a lei, que é uma lei de 1966, é uma conquista dos engenheiros. Lembra o número da lei para todo mundo saber? 4.950-A. De 1900. Ela nasceu junto com a nossa lei 5.194, que criou o sistema CREA-CONFIA. Eu acho que agora, né, todo engenheiro, na hora que for pegar a carteirinha e filiar o sindicato, vai também tatuar essa lei no braço. Para lembrar sempre que é uma lei. E o Cláudio vai falar também o que aconteceu depois desse atrelamento, que é importante. Se entabulou uma discussão. A partir da Constituição de 88, a Constituição vedou a vinculação de qualquer coisa ao salário mínimo. Aí houve um entendimento, assim, então a lei dos engenheiros é inconstitucional. E esse debate veio, e com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF, que veio do estado do Ceará e do Rio Grande do Norte, o Supremo decidiu, a lei é constitucional, ponto. Mas, ótimo para nós, mas o valor agora é fixo. E esse 8,5 foi referenciado a um salário, eu não me lembro de qual ano. De 2022. 2022, e que ficou R$ 10.750. Então,
o nosso piso agora. Para a contratação de qualquer engenheiro, é esse é esse aí. E a permanecer dessa forma, nós vamos perdendo ano a ano. E aí, de novo, os profissionais têm que procurar os sindicatos para poder brigar para que não fique nesse valor. Mas o Cláudio lembrou de uma coisa importante. Gente, vamos fazer um parêntese aqui. O ponto forte, o ponto ruim dessa decisão do STF, da Carmen Lúcia, foi fixar o valor naquela data. Fixou na contratação, o engenheiro só recebe 8,5 salário mínimo da época, na contratação. A partir daí, todo e qualquer aumento que ele tiver vai ser através ou de acordo coletivo, ou vai ter de ser correções futuras, atualizações por vias negociais. Então, Cláudio, veja, confirma para mim, isso foi um ganho para o sindicato. Sim. Então, vai falar por quê. Sim, porque não só os empregados, Gerson. Vamos lembrar que o mercado que vai contratar o profissional liberal vai ter por base esses... Assim, um engenheiro ganha 10.750 horas. Sua hora trabalhada é baseada nisso. Então, o profissional liberal também vai depender da nossa briga. E vai ter de procurar o sindicato, porque quem faz acordo coletivo, quem faz convenção coletiva, se Cláudio está numa empresa e ela resolve a não dar nem correção, aumento, correção salarial, ele vai ficar com aquele salário estagnado. Então, a necessidade de se formar um grupo forte sindical é para que nessas negociações ele tenha os devidos ajustes, reconhecimento, correções da forma que for. Não é isso, Cláudio? Sim. Então, muito bem colocado. Para a gente deixar claro que a lei hoje, que às vezes a nossa caixa de ressonância do sindicato, estão me contratando aqui com salário abaixo do piso, de 8,5. É o piso referenciado e fixado pelo STF na decisão. 8,5 salários mínimos da época na contratação. Perfeito, correto? Perfeito. Então, vamos lá, então. Mas, Gerson, vamos falar daquela questão dos estatutários, seletistas, que é uma demanda que o sindicato sempre recebe. Era essa parte que eu queria trazer para que, Cláudio, para que a gente discutisse a 6 mãos agora essa questão dos liberais, dos editais que estão sendo, via de regra, publicados, né, com valores muito ultrajantes para a engenharia. A gente recebe muitas denúncias. Sim, né, as denúncias. Então, Cláudio, se você puder falar para a gente os editais, o que o sindicato poderia contribuir? O poder público também é um grande player aí no mercado dos engenheiros. O poder público contrata muita gente. Quer dizer, quando eu falo poder público, da administração direta, as prefeituras, o Estado, né, contratam engenheiro para suas empresas e para a administração direta. Enfim, e via de regra acontece dos editais terem salários aviltantes. E, como já disse, a caixa de ressonância é onde? Aqui. E aí nossa caixa de e-mail fica cheia, o telefone dos diretores toca toda hora, do presidente. Olha, vocês viram esse edital? Vocês não vão fazer nada, não? A gente sempre faz. Mas a gente já entramos em diversas ações judiciais questionando editais, né, Gerson? E quase todas as decisões são assim. Olha, enquanto não tiver o fato consumado da contratação, eu não vou discutir se o salário é baixo ou não. Então, entendimento dos juízes. Entendimento dos juízes, não é nosso. A gente tem questionado, tem tentado anular os editais. Às vezes, alguns colegas falam, não entra para anular, não. Eu quero participar. Eu preciso desse concurso, desse edital aí. Então, que a gente quer deixar claro que o sindicato tem atuado no sentido de buscar a melhoria salarial, mas a gente tem entendido, o Gerson e eu trocam muita ideia, que a gente tem que evitar que o edital surja.
assim, com esse valor. A gente tem que botar na cabeça dos prefeitos que, para contratar um engenheiro, para que ele tenha qualidade na atividade de engenharia da cidade dele, do município dele, ele tem que pagar melhor. Para que ele tenha um engenheiro com perspectiva de carreira, para que ele tenha um engenheiro preparado, um engenheiro com condição intelectual de realizar um trabalho bom, com qualidade, em prol da sociedade dos munícipes dele. Não é isso, Gerson? Então, só repassando e deixando bem claro, toda vez que uma prefeitura lança um edital de concurso público chamando profissionais de engenharia ou de nível superior com salário abaixo do piso, não logra êxito a gente entrar com um mandato de segurança para impedir. Todas as vezes o nosso jurídico depara com a resposta da sentença: não vou dar provimento porque ainda não houve a contratação. É a mesma coisa quando a pessoa pega uma faca para ir em cima do outro, é tentativa de homicídio. A juiz fala, tem de ter o homicídio primeiro, senão eu não posso te condenar. Então ele nega, é o primeiro fato. Agora, o que o sindicato tem feito e aconselha os profissionais, e o que a gente pode fazer sempre? A gente pode mandar ofícios à prefeitura falando daquele edital, o que ela vai ter de prejuízo, porque ela vai ter um profissional insatisfeito contratado, ela vai treinar um profissional que ao final do treinamento ele vai ficar com um pé naquele órgão e com um olho no mercado, a oportunidade que ele tiver, ele sai. Então, vai virar esse modo contínuo. O que o sindicato tem feito? Mandado ofícios, indo às prefeituras, conversando. Recentemente, nós estivemos no Tribunal de Contas dos Municípios, conversando lá com o presidente, explicando para ele essa situação, que esse ano já foram 5 editais de prefeitura, com salário na faixa de 4.500. O que ele fala? Olha, é a realidade da cidade, que não tem dinheiro, o prefeito quer pôr um engenheiro, mas não tem. Então, a gente pode usar esse artifício. O segundo artifício, Juliana é conselheira do CREA e Cláudio tem conhecimento disso. O Confeia, junto com o CREA, abriu um canal de denúncias que está no nosso site. Todo profissional ou todo leigo ou a pessoa que se achar desconfortável, abra uma denúncia. O Confeia vai atuar, o CREA vai atuar, não é autuar, não, vai atuar no sentido de tentar a melhoria desse salário. Então, o que a gente pode fazer é isso. E, Cláudio e Juliana, eu queria que vocês falassem um pouquinho de uma campanha da gente conscientizar os engenheiros para valorizarem a sua profissão. Porque enquanto a gente não nos valorizar, vai continuar essa forma da empresa. Não, eu vou pagar R$3.000, porque se eu não conseguir, eu ponho um mês de obra lá, ele faz do mesmo jeito. Eu ponho um oficial de eletricista lá, ele faz do mesmo jeito. Então, é uma sugestão que fica, né? Se vocês dois quiserem falar também, dessa necessidade de conscientizarmos cada vez mais a sociedade. Primeiro, que ela precisa da engenharia, que sem engenharia o país não cresce. Conscientizar a sociedade que o engenheiro, Juliana já colocou, traz benefício em vez de trazer um pagamento mensal. Então, era isso que eu queria que, se vocês dois quiserem também falar alguma coisa, e sempre essa interação com o CREA, né? O presidente Lamartine tem aberto sempre o diálogo com o CREA, colocado à disposição. Juliana é prova disso, Cláudia é prova disso. Historicamente, o Sindicato de Engenheiros sempre teve uma parceria muito boa com o CREA, tanto que nós temos assento lá. Quantos conselheiros nós temos hoje? Hoje nós temos 13 conselheiros num plenário de 45. Então temos uma representação significativa
dentro do sindicato, quer dizer, dentro do conselho. A gente tem uma contribuição significativa. E a gente tem levado para o conselho, né, Gerson, assim, entendendo que o conselho tem o poder de regular a nossa profissão. Uma das formas que a gente entende para contribuir para os engenheiros e para a engenharia é levando as reivindicações por meio dos nossos conselheiros lá através do sindicato. Sim. Pode trazer sempre o sindicato que a gente passa para os nossos conselheiros. Conselho, exatamente. Para as instâncias superiores, para ver o que consegue. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão da nossa da capacitação, né? Da nossa capacitação contínua. Porque a engenharia, ela necessita e ela exige isso da gente. E aí, até falando um pouquinho da questão da mulher, a mulher ela representa 20% do sistema, né? Da questão da engenharia, nós somos 20% apenas. Hoje, apesar da mulher ela ter crescido bastante na universidade, isso não reverbera no sistema. A mulher hoje tem algumas categorias da engenharia que ela chega até a 50%, mas isso não vai para o sistema, até porque ela não se sente capaz, ela se sente ainda muito tímida, ela se sente ainda incapaz, fragilizada para assumir ainda um posto na engenharia. Então, ela ainda se capacita mais, ela ainda investe mais na questão do conhecimento. O investimento na engenharia tem sido cada vez mais intenso. Então, o profissional, ele gasta muito recurso, ele investe muito tempo. Então, eu acho que isso precisa ser valorizado, isso precisa ser pensado também na hora de aceitar qualquer trabalho, sabe? E acho que as instituições, elas precisam ajudar também a contabilizar isso, fazer, de repente, uma planilha, uma tabela, alguma ajuda mesmo para que esses profissionais possam calcular a sua hora de trabalho. Aqui no sindicato mesmo a gente tem uma tabela, né, que orientativa de honorários, né, o próprio IBAP tem para quem trabalha com perícia. Existem algumas instituições, aí, algumas entidades que já têm orientações também, mas é importante que a gente aprenda isso também, a calcular, porque o nosso trabalho é um trabalho intelectual muito caro e que exige muita capacidade, muito conhecimento. E que o leigo, muitas vezes, ele acha que é fácil, né? Mas, na verdade, não é. E exige muita responsabilidade. É um trabalho de alto risco. É um trabalho que coloca em risco uma sociedade inteira. E é muito diferente, inclusive, de um trabalho de um médico, que coloca em risco uma pessoa de cada vez. E nós não. Nós colocamos uma sociedade inteira. Juliana, e dentro do que você está falando, para mim é incompreensível quando um poder público contrata, vamos lá, na prefeitura municipal, um procurador, que é um advogado público, e um profissional de medicina. Eles acham que esses profissionais têm que ser bem valorizados. E o engenheiro não. Isso é incompreensível. O cenário que você traçou aí de conhecimento, de expertise, de preparação, de capacidade intelectual, de responsabilidade civil e criminal que a gente tem e não ter remuneração devida, é incompreensível isso. Os nossos representantes públicos, nossos políticos precisam ter essa compreensão. E eu vou até além, Cláudio, porque o profissional, né, quando ele erra, ele é punido de uma forma bastante agressiva e intensa. E tem que ser mesmo. Sim. Agora, o leigo, ele não leva a mesma punição. Sim. Então, ele deveria levar a mesma punição também. Já que ele se aventurou a agir de maneira equivocada, de maneira errada, de maneira irresponsável, ele também deveria responder de maneira por questões civis, por questões criminais, por questões administrativas também. Se ele construiu uma casa de maneira errada, se a casa caiu, se agrediu alguém, se causou algum tipo de prejuízo para alguém, ele também tinha que responder. Não só o profissional. Tudo bem, o profissional ele tinha toda a expertise, né? O conhecimento para poder fazer. Mas ele não procurou um profissional. Né? Ele agiu de maneira irresponsável e colocou em risco toda uma sociedade. Sim. Então, eu acho que precisa ser revisto isso também. Juliana, eu vou me arriscar. Eu não gosto de arriscar em temas que são assim muito difíceis de abordar. Tema da engenharia mulher. Não sei se vocês lembram, quando eu formei, a minha turma do IPUC, que era o Instituto Politécnico da Universidade Católica de Belo Horizonte,
tinham 77 colegas que até hoje encontramos. Desses 77, eu sou capaz de dizer o nome apenas de 3 mulheres que eram da engenharia. Graças a Deus, ao longo do tempo, isso foi mudando. Por quê? É uma opinião pessoal minha e eu gostaria até muito de estudar, de ser revisto isso. A sociedade enxergava na mulher engenheira aquilo que você falou, construção civil. Uma mulher de capacete, comandando o peão, dando ordem. Os peões não vão aceitar essa mulher. Hoje, graças a Deus, eu tenho visto que essa concepção tem mudado e muito. Sim. Que as mulheres estão sabendo se impor. E uma coisa fundamental, o trabalho intelectual não precisa de estar à frente de uma obra de capacete, xingando, brigando e falando com o peão. O trabalho intelectual, o planejamento, a liderança, em tudo isso, é um papel fundamental. Agora, a sociedade e as empresas precisam de entender esse papel, de valorizar. Tem se mudado muito essa concepção. E eu volto a falar, com muita alegria eu vejo cada vez as mulheres ocupando mais espaço. Quando a gente hoje pega o plenário do CREA, já tem mais de 1/3 representante feminina. Na diretoria, hoje, nós já temos 2 diretoras, né? Engenheiras. Né? Então, é uma coisa que nos alegra muito, foi muito bem abordado pela Juliana. Eu acho que na engenharia a mulher tem de ser respeitada, não acima do homem, mas pelo menos no patamar de igualdade. Né? A igualdade tem de ser respeitada de todas as formas, né? Porque também nós não podemos alavancar a categoria das mulheres engenheiras tirando dos homens. Todo mundo tendo as mesmas funções, a mesma igualdade e os mesmos direitos. Né? Então, eu acho que a gente já pode caminhar para esse encerramento, né? Nós já estamos com algum tempo aqui nesse episódio, que nós convidamos então agora o engenheiro Cláudio Henrique para fazer as suas considerações finais, a nossa âncora, né, do programa, fazer as suas considerações finais, né? Para depois a gente caminhar para o encerramento desse episódio que muito nos honrou. Cláudio, com a palavra. Bem, eu, como mote do nosso podcast, o sistema sindical, piso salarial, uma forma de valorizar a engenharia, eu queria fazer as minhas considerações finais convidando os nossos colegas para participar do nosso sindicato. Se filiem, venham falar com a gente, participem. É a forma da gente crescer e nos valorizar. De novo, gente, enclausurado, sozinho, nós não vamos conseguir a valorização que a gente merece. Era isso que eu queria falar. A gente agradece muito as considerações do Cláudio, né? E, Juliana, fala para a gente aí um pouquinho já te agradecendo aí a satisfação da gente estar nesse projeto junto, projeto do sindicato, com o apoio do CREA, né? E é um prazer sempre que a gente continue nessa crescente, tá com a palavra para fazer as suas considerações. Eu que agradeço participar desse bate-papo com vocês aqui. É sempre muito bom escutar as histórias do sindicato, escutar aqui como que essa instituição tão forte, né, tão soberana que vem crescendo e defendendo a nossa categoria. A gente sabe que a engenharia move o mundo e nossa profissão realmente é extremamente fundamental para que a gente possa continuar aí crescendo e inovando cada vez mais. É sempre muito bom participar desses movimentos. Bom, pessoal, então eu agradecendo mais uma vez aos engenheiros, às engenheiras, aqueles que nos assistem, nós estamos caminhando para o encerramento de mais um episódio do PodSenge. Eu volto a falar, engenheiro Gerson Tertuliano, na qualidade de presidente
do sindicato e diretor da federação, agradecer a todos que nos acompanharam nesse episódio e convidando também a que toda a categoria assista os nossos episódios anteriores e os que virão, que, por certo, trará algum benefício ou alguma forma da gente interagir com o nosso público e o sindicato, conseguir entregar aquilo que vocês nos confiaram. Agradeço, Cláudio, agradeço, Juliana, e vamos então caminhando para o nosso encerramento, tá bom? Uma boa semana a todos. Eu não vou falar bom dia nem boa tarde, porque eu não sei a hora que vai ser vinculado, né? Então, um abraço a todos vocês que nos acompanharam. É isso aí, pessoal. Esse foi o PodSend, podcast do Sindicato dos Engenheiros, que é patrocinado pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás. Eu sou Juliana Matos e a gente se vê no próximo episódio. PodSend, uma produção do Sindicato dos Engenheiros no estado de Goiás, para movimentar a engenharia com discussões e dicas sobre inovação, tecnologia, sustentabilidade e mercado de trabalho. Olá, eu sou Lamartine Moreira, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Goiás, o CREA Goiás. Ao longo de toda a minha carreira, sempre busquei conhecimento curricular e também o extracurricular. Sei o quanto esse networking e troca de experiências sobre as principais discussões nas áreas de atuação são imprescindíveis para a formação e atualização dos profissionais. É por isso que, na minha gestão, o CREA Goiás patrocina esse tipo de iniciativa. Com certeza, vocês são profissionais diferenciados. O CREA Goiás está de portas abertas para todos os profissionais registrados, investindo em sua capacitação, na fiscalização, com tolerância zero para a atuação de leigos e também nos benefícios. Convido vocês a conhecerem nosso portal de parcerias e descobrirem todos os descontos aos quais os profissionais registrados têm direito. Bom proveito